Olá, graça e paz. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Novo Testamento, a Nova Aliança. E vamos ter hoje como tema Templo de Deus, Igreja de Cristo. Vamos ter uma breve explicação para a gente ter um entendimento melhor, através da Nova Aliança, do sacrifício de Cristo, o que é o templo, o que Jesus nos relata na palavra dele sobre o que é templo e o que é igreja. Amém? Vamos ler aqui o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 18 em diante. Diz assim: Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostra para fazer isso? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então aqui Jesus ele está expulsando nesse texto, se refere a quando Jesus expulsou os cambistas, os vendedores que estavam fazendo comércio ali ao redor do templo. E nessa ocasião ele já mostrou o que é o verdadeiro templo. Já predizia a queda deste templo de pedra, voltando os olhos daquele povo ao templo espiritual, o corpo de Cristo, onde Deus iria habitar posteriormente. E um pouco mais para frente, em João 4:19, vai falar da mulher samaritana que pediu água, para Jesus. Disse assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então aqui, Jesus já estava quebrando o paradigma de mencionar que a gente precisa de um lugar físico exclusivo para adorar. Não é assim. Antigamente o povo tinha muito essa visão, ainda mais enquanto o templo estava em pé, antes da queda do templo. Somente lá deveria ser o lugar de adoração e nenhum mais outro lugar. Só que Jesus mostra nos evangelhos que não era assim. Qualquer local era ponto para Jesus pregar. Nas praias, nas casas, aonde fosse, tivesse espaço para pregar, ali o evangelho de Deus era pregado. A palavra da salvação era dada, E muitas maioria das vezes fora dos templos. E com o passar do tempo, depois da morte de Cristo, os apóstolos continuaram a pregar esse evangelho, mostrando que nós somos o templo, pregando, e a igreja ia aumentando o número de pessoas a cada tempo. Também nós vamos ver aqui, para dar um exemplo, lá para frente em Romanos 16, versículo 5, diz assim: Saudai também a igreja que está em sua casa, saudai a Epêneto, meu amado, que és as primícias da Ásia em Cristo. Então esse texto aqui mostra que a igreja estava na casa. Mais um texto que vai dizer desta mesma forma. 1 Coríntios 16:19 diz assim: As igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor, a Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Então aqui, nesse período, o templo de Jerusalém, já tinha sido derrubado. E a igreja de Cristo só crescia. E elas adoravam a Deus independente do lugar. E aqui mostra que a igreja estava situada na casa desses irmãos. O poder de Deus ele se abrangia para todo lugar. Não é verdade? Infelizmente, hoje em dia ainda há uma certa visão errada de onde devemos adorar a Deus. E talvez se você não congrega em uma igreja ou em um templo maravilhoso, grande, as pessoas julgam que você está fora da presença de Deus, mas não é assim.
Nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Também não é errado você ter um local, um templo, vamos dizer assim, uma estrutura ali física, que você alugue um galpão ou um sítio, algum lugar que você tenha disponibilidade de reunir os irmãos e adorar a Deus. O importante é você pregar a palavra, a verdade da palavra, e não ressuscitar ali a antiga aliança. Né? Fazendo isso, ressuscitando a antiga aliança, você está negando o sacrifício de Jesus, negando os ensinamentos dele para a igreja e a nova aliança que ele fez, um pacto de sangue com o seu povo. Então essa é a verdade. Né? Um exemplo muito ruim que nós estamos vendo hoje, né, agora no início de 2026, que é várias igrejas grandes aí que estão caindo em denúncias, né, de desvio de dinheiro, de participar, né, pastores participando aí de fraudes junto com o governo, né, junto com bancos. Então, não é o local que vai dizer, o tamanho da igreja que vai dizer o poder de Deus, mas sim a essência que está contida naquele povo, naquele grupo que é a igreja, que são os templos que juntos formam a igreja, o corpo de Cristo, sendo que a cabeça desse corpo, a Bíblia vai falar também, que é Jesus, o cabeça. E o que nós estamos vendo às vezes, a maioria das vezes, é que o homem está tomando o lugar de Cristo e às vezes acaba caindo em ganância, em fraudulência, como nós estamos vendo hoje aí nos noticiários da TV. Então que essa palavra fique com você. Nós vamos estudar mais para frente a doutrina da igreja, o jeito que a igreja se portava perante as pessoas, a sociedade, e como que a doutrina dos apóstolos era pregada. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, graça e paz.